E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver. Elon Musk e Sam Altman agora travam talvez a maior disputa da humanidade, fundir a mente humana com a inteligência artificial. 100 mil GPUs para recriar o futuro. O maior supercomputador de IA dos Estados Unidos quer redesenhar a própria ciência. O primeiro robô doméstico do mundo para poder morar com você e que aprende com a sua rotina já está disponível para compra e pode ser em parcelas de $500 por mês, tá barato, não? O ultrassom 4D revela o fluxo da vida. Tecnologia no estilo ficção científica agora enxerga o sangue circulando em tempo real. China injeta $600 milhões para substituir os entregadores humanos por frotas autônomas. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Bora pro vídeo. Durante séculos, filósofos se perguntaram onde termina a mente humana e onde começa o mundo real. Agora essa linha aí está se tornando um pouco mais fina do que o costume, tá bom? Bilionários como Sam Altman da OpenAI e Elon Musk da Neuralink estão literalmente competindo entre eles para fundir o nosso cérebro com a inteligência artificial. Uma corrida que ao mesmo tempo promete nos livrar de doenças que atualmente são incuráveis, mas também que ameaça redefinir o que significa ser um ser humano. Sam Altman, conhecido por ser o rosto à frente do ChatGPT, está investido pesado em uma nova empresa que é chamada de Merge Labs, um laboratório que desenvolve interface cérebro-computador capaz de ler e traduzir os pensamentos sem precisar abrir o seu crânio. Enquanto Elon Musk avança com os implantes neurais invasivos, a Merge aposta em uma abordagem não invasiva que é baseada em ultrassom e magnetismo e que, segundo as informações, é capaz de decodificar sinais cerebrais de forma remota. Para isso, Altman recrutou o engenheiro biomolecular Mikhail Shapiro, referência mundial em neurotecnologia, e também Alex Blina, fundador da Tools for Humanity, o projeto de escaneamento de íris que busca criar a identidade digital global. A ambição é clara: criar um sistema que una a mente humana, o corpo e os dados em uma única rede inteligente. Uma extensão tecnológica do pensamento humano, seria essa a ideia deles. E à medida que essa fronteira avança, também crescem as preocupações éticas e filosóficas. O professor Armet Dag, da Universidade Bursel Dag, alerta que o transhumanismo, a ideia de transcender os limites biológicos por meio da tecnologia, pode colocar em xeque os conceitos como consciência, identidade e livre-arbítrio. Segundo ele, essa corrida não é apenas científica, é também metafísica, uma nova tentativa da humanidade de roubar o fogo dos deuses, como Prometeu na mitologia grega. A promessa é tentadora. Doenças degenerativas como Alzheimer e Parkinson poderiam ser revertidas com simples entre aspas, tá bom? Implantes neurais. Lesões medulares e paralisias poderiam ser tratadas em minutos. E, para os mais ambiciosos, a própria morte poderia ser driblada ao transferir a consciência humana para sistemas digitais. Um sonho que já ecoa há muitas décadas nas ideias do futurista Ray Kurzweil, que previu a chegada da singularidade tecnológica para 2030. Mas o professor Dag adverte o seguinte: se essas tecnologias forem guiadas apenas pelo lucro e não por princípios éticos, elas podem sim nos transformar em dispositivos otimizáveis, desprovidos de valores humanos essenciais. A singularidade tecnológica poderia libertar a humanidade se desenvolvida sob princípios de justiça, ética, igualdade e dignidade, mas sem eles poderia nos escravizar. E ele lembra que o transhumanismo não é apenas uma revolução científica, é uma escolha moral. Estamos em um momento de decidir se a tecnologia vai libertar a humanidade ou redefini-la de forma irreversível. Parece ficção científica, eu sei, mas isso não é, tá bom? Nós estamos testemunhando o nascimento de uma nova era, aquela em que os pensamentos se tornam dados e os dados consciência. No centro dessa disputa estão duas visões opostas. Para Musk, o cérebro deve se fundir com a inteligência artificial para que a espécie humana continue relevante em um mundo que está sendo dominado por máquinas. Já para Sam Altman, a integração precisa ser simbólica, natural, quase invisível, uma parceria entre a consciência biológica e a inteligência artificial. Ambos afirmam buscar o progresso, mas em um mundo onde a mente já pode ser lida e no futuro copiada ou atualizada, quem sabe? A pergunta que fica é: quando a tecnologia começar a pensar por nós, ou seja, uma inteligência artificial puder ocupar o mesmo espaço que a nossa consciência, o que ainda restará de nós, seres humanos? O que será da humanidade? Seria esse o preço da imortalidade? Se sim, você estaria disposto a pagá-lo? Comenta aqui embaixo. E a corrida pela inteligência artificial chegou a uma nova fronteira.
Nos bastidores da geopolítica tecnológica, Estados Unidos e China disputam quem dominará o próximo salto da capacidade de cálculo. E agora um anúncio histórico promete redefinir essa disputa aí. A Nvidia e a Oracle e o Departamento de Energia dos Estados Unidos uniram forças para construir o maior supercomputador de inteligência artificial da história norte-americana. Um titã digital com 100 mil GPUs Blackwell dedicadas a treinar os sistemas mais poderosos do que tudo que nós já conhecemos até agora. O projeto recebeu o nome que simboliza o nascimento de uma nova era, Solstice. Sua estrutura será acompanhada por uma máquina complementar, a Equinox, com outras 10 mil GPUs. Ambas serão instaladas no Laboratório Nacional de Argonne. Interligadas pela tecnologia de rede ultra-rápida da Nvidia, essas duas máquinas alcançarão um desempenho combinado capaz de processar 2.200 exaflops em aplicações de inteligência artificial, uma potência tão grande que deixa os atuais supercomputadores muito para trás. O objetivo imediato é acelerar as descobertas que hoje esbarram em limites computacionais, novos materiais quânticos, vacinas nunca imaginadas, energia limpa, defesa nacional e simulações do clima terrestre com precisão molecular. A biblioteca Megatron Core e o sistema TensorRT permitirão à inteligência artificial não só aprender mais rápido, mas também raciocinar em níveis antes restritos apenas ao campo teórico. Eu estou falando de sistemas capazes de analisar a própria ciência e propor caminhos novos, algo que reorganiza o conceito de pesquisa pública. Essa iniciativa não surge isolada, ela se conecta a um outro movimento estratégico, a criação do NVQLink, a ponte entre os supercomputadores e os processadores quânticos. Se as GPUs representam força bruta e paralelismo, a computação quântica é o domínio do imprevisível, fenômenos capazes de resolver os problemas considerados impossíveis no modelo tradicional. Unidas, essas duas tecnologias criarão uma terceira entidade, o chamado de supercomputador híbrido, uma inteligência artificial que combina lógica clássica e comportamento quântico como se fosse um único cérebro computacional. Mas o clímax simbólico está na mensagem política por trás dessa tecnologia. O governo dos Estados Unidos declara que a supremacia computacional é agora um pilar de soberania nacional. Quem controlar a inteligência artificial mais avançada controlará também a inovação científica, o poder informacional e até mesmo o futuro da guerra. Em um planeta que se reorganiza em blocos de dados e algoritmos, o Solstice não é apenas um supercomputador, é um monumento estratégico erguido no coração da América. Talvez nós estejamos assistindo ao início de uma nova equivalência tecnológica, a era em que um país é medido não pelo poder que ele tem em armas nucleares, mas pelo tamanho das suas GPUs que sustentam a sua inteligência artificial, que terá um poder ainda sem precedentes. E os grandes centros urbanos no mundo inteiro vivem um paradoxo. Nunca pedimos tantas entregas e nunca foi tão difícil contratar pessoas para realizá-las. A China decidiu resolver essa equação com tecnologia. Em um dos maiores investimentos privados em direção autônoma já feitos no país, a Neolix acaba de captar mais de 600 milhões de dólares para expandir uma frota de veículos que já está transformando a logística. Os chamados robôs vans, robôs que dirigem sozinhos de dia e de noite, sem precisar de descanso ou de salário. Fundada em 2018 e baseada em Pequim, a Neolix afirma ser líder global em veículos autônomos de nível 4, uma autonomia tão avançada que o ser humano deixa de ser motorista e se torna apenas um espectador. Esses veículos quadrados, elétricos e sem cabine percorreram mais de 50 milhões de quilômetros e já fizeram entregas em 300 cidades, atendendo mais de 300 mil clientes, de gigantes como SF Express e China Post a pequenos comércios de bairro. Em Qingdao, apenas uma dessas cidades chinesas, circulam mais de 1.200 unidades. O segredo dessa expansão está em um modelo próprio de visão-ação chamado de Neolix VA, capaz de interpretar o tráfego urbano em tempo real, além de reagir a pedestres imprevisíveis e navegar sem mapas pré-carregados, algo que nem os melhores carros autônomos conseguem fazer atualmente. Com o novo investimento, a Neolix pretende escalar essa revolução para níveis inéditos. A empresa planeja introduzir versões ainda mais rápidas e resistentes dos seus veículos, reforçar a infraestrutura de serviços e acelerar a implantação em mercados internacionais, como Coreia do Sul, Japão, Emirados Árabes Unidos e, em breve, boa parte do Oriente Médio. Analistas projetam que até 2026, mais de 30 mil unidades desses robôs, apenas na China, estarão criando um sistema logístico tão inteligente quanto autônomo. Quando as entregas são feitas por máquinas que nunca faltam ao trabalho e nunca pedem nada em troca, o que será que acontece com milhões de trabalhadores que hoje sustentam o comércio online? Estamos assistindo à construção de cidades onde os robôs entregam as nossas compras enquanto observam os nossos hábitos, coletam os dados em tempo real e se tornam fluentes na linguagem de consumo humano. Eu confesso que o futuro é bem promissor, mas é também assustador, não é não? Afinal, quem estiver no controle de tudo isso aí vai moldar os rumos da humanidade. E me conta aí, já está usando inteligência artificial no seu dia a dia? Se sim, parabéns para você. Sabe por quê?
Estima-se que, em 5 anos, 92 milhões de empregos deixarão de existir. Em contrapartida, 170 milhões de novos postos de emprego serão criados. Mas sempre tem um mas, não é não? Serão postos de trabalho que, em alguma escala, terá que dominar a inteligência artificial. Segundo a Fiesp, aqui no Brasil, 45% da força de trabalho poderá ser impactada pela inteligência artificial. Desses aí, aproximadamente 30% das tarefas e empregos poderão ser substituídos pelas tecnologias e 15% poderá ser feito por uma inteligência artificial. Já entendeu onde eu quero chegar, não é não? Por isso eu te indico, assine a inteligência artificial da Gênesis. A Áurea é uma plataforma que reúne lado a lado os modelos mais avançados do mundo para você usar de forma automática. Nós temos unificadas em um único sistema modelos como o ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, DALL-E, NanoBanana, DeepSeek, Grok, Anthropic, enfim, as melhores. Tudo isso em um único lugar por menos de R$3 por dia. Já tem mais de 4 anos que eu apresento todas as semanas as novas tecnologias aqui no YouTube e eu tenho bastante propriedade para dizer. Quem não usar inteligência artificial nos próximos anos vai se arrepender completamente. O plano é mensal e custa só R$ 99,90 por mês. Mas eu sempre trago coisa boa para você, né não? Com o meu cupom você paga apenas R$ 89,90. Clica aqui no link da descrição ou no comentário fixado e você que me vê grandão na sua tela aí, tem a opção do QR Code. Use ele aí, tá bom? Valeu! E imagine olhar dentro do corpo humano e assistir ao sangue fluindo milimetricamente por cada vaso, como se estivéssemos observando a própria força vital se movimentando diante dos nossos olhos. O que antes parecia ficção científica, agora se tornou realidade. Pesquisadores franceses desenvolveram uma nova tecnologia de ultrassom que é capaz de mapear toda a circulação de órgãos inteiros em 4 dimensões com uma precisão que a medicina nunca havia alcançado. Eles criaram uma sonda não invasiva que registra o fluxo sanguíneo em vasos menores que um fio de cabelo humano, com menos de 100 micrômetros de espessura. Pela primeira vez, foi possível observar a vascularização completa de órgãos comparáveis ao tamanho dos órgãos humanos, como coração, rins e fígado, e acompanhar a dinâmica do sangue em tempo real em cada rede que compõe esse labirinto biológico. Para entender a grandeza disso tudo aí, basta lembrar que o sistema circulatório é uma das máquinas mais complexas do nosso corpo. Artérias, veias, capilares, milhões de microcanais que alimentam cada célula com oxigênio e eliminam os resíduos metabólicos. Quando essa microcirculação falha, surgem doenças graves e silenciosas, como insuficiência cardíaca, lesões renais e desordens crônicas que só se revelam quando já é tarde demais. Até agora, nenhum método conseguia enxergar essa rede completa funcionando ao vivo. A medicina operava, entre aspas, tá bom? Quase às cegas, interpretando os efeitos, mas não a causa profunda. Essa sonda pode ser conectada a equipamentos portáteis, o que significa que um exame com qualidade de laboratório de ponta poderá ser feito em hospitais comuns, leitos emergenciais e até mesmo em ambulâncias de emergência. De diagnóstico precoce de doenças vasculares a monitoramento de tratamento, que hoje são baseados em suposições clínicas, tudo pode mudar. Se os próximos ensaios clínicos em seres humanos confirmarem o sucesso, médicos terão em mãos uma ferramenta capaz de enxergar a saúde na sua forma mais fundamental, o caminho do sangue, nutriente por nutriente, batimento por batimento. E por mais tempo do que a história consegue contar, a humanidade sonha com um voo, não apenas o voo de aeronaves, mas também o voo do próprio homem. De Ícaro aos super-heróis, nós éramos sempre espectadores do impossível. Em Hangzhou agora, um homem ergueu os pés do chão e fez uma modesta demonstração, mas, segundo foi informado, poderia cruzar os céus a 100 km por hora, usando apenas uma mochila movida a jato. O dispositivo foi desenvolvido pelo engenheiro Zhao Bojing e pelo Instituto Hangzhou da Universidade de Zhejiang e pesa só 31 quilos, menos que muitas mochilas escolares carregadas de livros. Com 5 microturbinas controladas pelos movimentos dos braços, o piloto pode subir a até 1.500 metros. É um voo humano puro, sem asas, sem cabine e sem limites aparentes. A demonstração pública aconteceu na IROS 2025, a maior conferência mundial de robótica e sistemas inteligentes. Ali, os pesquisadores revelaram que esse jetpack não é apenas um brinquedo futurista, é uma nova plataforma tecnológica. Os dados coletados em cada manobra poderão ser usados no futuro para criar sistemas autônomos, máquinas capazes de voar sozinhas, analisando vento, turbulência e obstáculos, tudo em tempo real. Os primeiros usos já estão sendo traçados: resgates em áreas de difícil acesso, inspeção de estruturas críticas, resposta rápida a desastres e militares também, com certeza. E claro, esportes extremos, porque sempre haverá quem vai querer testar os limites do impossível. Além disso, também está em pauta integrar o jetpack a plataformas robóticas, criando assim robôs humanoides voadores capazes de alcançar qualquer lugar onde as rodas, pernas ou as hélices falham.
Tamo ferrado, ferrou, meus amigos. Tamo ferrado, robô que voa não dá não. Ô Leônidas, você precisa parar de arrumar essas brigas aí, essas confusões. O MagFlow, a nova geração de microcatéteres criadas por cientistas do Instituto Federal Suíço de Tecnologia em Lausanne, é um dispositivo que não empurra o sangue para fora, mas ele usa o próprio fluxo sanguíneo como um motor, como se surfasse por um rio microscópico dentro do nosso corpo. Catéteres já salvam vidas todos os dias. Eles desobstruem artérias que poderiam matar por um simples coágulo, estancam hemorragias fatais e levam remédios diretamente aos tumores que insistem em desafiar os tratamentos convencionais. Mas os modelos atuais ainda têm bastante limitações. São empurrados com fios, avançam devagar, muitas vezes raspam na parede dos vasos, e eles não conseguem alcançar os caminhos mais estreitos dentro do cérebro humano, exatamente onde alguns dos problemas mais letais se escondem. Para superar essa barreira, o robozinho MagFlow foi projetado como uma ideia quase poética. Com uma ponta magnética guiada externamente e um corpo ultra flexível, ele é 2 vezes menor que microcatéteres mais avançados da medicina. E em vez de lutar contra o fluxo, ele aproveita para deslizar com mínima fricção, evitando os danos invisíveis, porém graves. E o controle dessa viagem é futurista. Um braço robótico equipado com um gerador de campos magnéticos obedece aos movimentos de uma caneta que o médico segura. Cada gesto direciona a ponta do microcatéter como se fosse uma espécie de telepatia tecnológica, permitindo manobras precisas em curvas que mais parecem labirintos de vida. Nos experimentos realizados em artérias da cabeça, pescoço e coluna de porcos, o MagFlow navegou com bastante sucesso por vasos tão curvos e estreitos que a robótica médica jamais havia alcançado. E o mais impactante, além de chegar lá, ele conseguiu administrar tratamentos diretamente no local, desde contrastes até agentes que bloqueiam sangramentos ou atacam tumores. E é aqui que o futuro começa a se revelar. A tecnologia está sendo usada para algo realmente útil. Os cientistas já estão preparando versões específicas para tratar câncer ocular infantil, como por exemplo retinoblastoma, e até mesmo mapear convulsões diretamente pela rede vascular do cérebro, sem abrir o crânio, sem cortes agressivos. Uma revolução que é silenciosa, feita por polímero, magnetismo e inteligência robótica. E a startup OneX, sediada em Palo Alto e apoiada por grandes nomes da robótica, acaba de abrir a pré-venda do Neo, o primeiro robô humanoide realmente pensado para viver dentro de casa, ajudando a nós, seres humanos, aprendendo e, de certa forma, cuidando de nós. O Neo tem 1,67 de altura, pesa 30 kg e se move com uma agilidade bem silenciosa, graças a motores de torque ligados aos tendões artificiais. Ele sobe escadas, reconhece objetos, responde a comandos de voz e é capaz de executar tarefas simples, como organizar ambientes, levar e lavar roupas, servir café. Essas são algumas das coisas que ele pode fazer. Sua visão vem de 2 câmeras de 8 megapixels, sua audição de 4 microfones e as suas mãos possuem 22 graus de liberdade, que se aproxima bastante da destreza humana. Ele pode levantar até 70 quilos e carregar 25 quilos enquanto ele está caminhando. Mas o mais impressionante está na mente dessa máquina. O Neo foi criado para aprender continuamente. Isso significa que, quanto mais tempo ele conviver com uma família, mais ele compreenderá sua rotina, as prioridades e preferências. Ao longo do tempo e com atualizações de software, ele deve se tornar um assistente cada vez mais proativo. Só que essa inteligência aí tem um preço, tem um porém. Para ensinar o robô a trabalhar autonomamente, os humanos que trabalham na OneX poderão assumir o controle remoto, enxergando tudo pela câmera dele e guiando as suas ações até que o aprendizado esteja completo. Ou seja, alguém, um ser humano do outro lado dentro de uma empresa, verá parte da sua casa e ouvirá as coisas que estão acontecendo ali, mesmo com pessoas borradas e áreas restritas que podem ser configuradas pelo app. E é exatamente aqui que o sonho da automação doméstica, aqueles que querem um robô dentro da sua casa para fazer as suas tarefas, encontra o desconforto da realidade. Privacidade, segurança digital e autonomia de máquina ganham um novo significado quando um robô está dormindo do lado de fora do seu quarto, ou dentro dele, né, quem sabe? O Neo funciona por 4 horas antes de buscar sozinho a sua base de recarregamento. Ele emite apenas 22 decibéis, que é mais silencioso do que uma geladeira. Além disso, tem uma estrutura macia revestida com um tecido lavável, um toque familiar para algo tão tecnológico. Está disponível para pré-encomenda nos Estados Unidos por $20 mil à vista ou parcelinhas de $499 por mês, com lançamento previsto para 2026. Já os outros países, apenas a partir de 2027. Estamos diante de um marco histórico, sim, é um marco histórico. É o primeiro robô humanoide doméstico que está chegando em nossas casas. Mas e você? Aceitaria que uma máquina circulasse pela sua sala aí enquanto você está dormindo? Deixaria que ela aprendesse quem é você e tudo que você faz no seu dia a dia? Tem um preço, né, meus amigos? E eu não estou falando de um valor monetário. O preço de ter uma tecnologia dessas aí em casa, ao menos nesse início, é perder parte da sua privacidade.
Esse comentário que está na sua tela aqui, ó, me chamou bastante atenção, tá? Então eu resolvi trazê-lo e agradecer. Então vai aqui o meu mais sincero obrigado para você, Eduardo, e também para sua filha Valentina. E eu tô pensando em todo final de vídeo colocar aqui um ou mais comentários dos inscritos. Então, se você quiser, capricha aí, tá bom? O seu pode ser o próximo a estar por aqui. Muito obrigado por me acompanhar, muito obrigado mesmo. Clique em uma das duas opções que vão estar na sua tela, que nós nos vemos no próximo. Valeu? Tchau, tchau.